aonde as pessoas, muitas vêm aqui fazer oferenda. Mas aonde eu quero chegar com isso, pessoal, é dizer que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Porque nós temos um Deus que não dorme, ele não cochila. E assim as pessoas vão se esquecendo, pessoal, a centralidade, aonde eu estou construindo, aonde eu estou depositando a minha esperança, a minha certeza das bem-aventuranças. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Olha só pessoal, hoje nós estamos aqui na zona rural, município de Capinópolis, e nós estamos aqui em meio, pessoal, a uma mata, e nós encontramos aqui no município de Capinópolis, município divisa com o município de Ituiutaba, um cemitério abandonado. É o cemitério conhecido como Gafanhoto. E a gente observa, segundo as pesquisas, que este cemitério, ele traz aí a origem deste nome de Gafanhoto, é de origem espanhola, de um dos proprietários das terras deste local. Então hoje a gente vai mostrar para vocês este cemitério conhecido como Cemitério Gafanhoto, que fica na divisa entre Ituiutaba e Capinópolis. E automaticamente este cemitério ele está localizado no município de Capinópolis, com divisa do município de Ituiutaba. E a gente vai mostrar para vocês este cemitério, aonde está sepultados aí os restos mortais de antigos moradores aqui da região, da zona rural, né, que passou, né, que já residiu aqui nestas localidades da zona rural de Capinópolis, também município de Ituiutaba, e muitos corpos foram sepultados neste cemitério, hoje que se encontra abandonado. E a gente vai adentrar aí, pessoal, mostrar para vocês como que está a situação aí, como que se encontra este cemitério conhecido aí, cemitério do Gafanhoto. Então, portanto, eu repito, este nome é de origem espanhola, né, de antigo proprietário da terra, que está situado aqui no município de Capinópolis, divisa aí com o município também de Ituiutaba. Vem comigo para que a gente possa trazer para vocês estas imagens aqui no canal Cassiano Campos. Pessoal, nós estamos aqui de frente ao cemitério Gafanhoto. É um local, pessoal, que a gente não pode esquecer, que é um local que a gente deve sim manter o respeito, o zelo, né? Tanto com as famílias de muitos entes queridos, né, que hoje se encontra aqui os seus restos mortais. Em respeito, né, das famílias que deixou aqui seus entes queridos, é importante a gente pedir ao Altíssimo, que é o Deus criador de todas as coisas, a gente pedir a Deus, né, aonde Ele possa nos guardar, nos proteger. É um local que a gente vai adentrar com muito carinho, com muito respeito, com todas as famílias, aqueles que deixaram aqui seus entes queridos. E a gente vai entrar, pessoal, com a graça de Deus. É um vídeo que eu trago para vocês, para mostrar aqui um pouquinho do cemitério do Gafanhoto, que se encontra em meio a esta mata, em total, né, abandono. Então vale a pena a gente mostrar
este local para vocês. Vem comigo. Muito bem, pessoal, a gente vai adentrar aqui no cemitério Cafanhoto, e a gente já aqui na entrada, a gente encontra aqui já uma sepultura, e a gente vê, né, pessoal, a gente percebe que, vamos dizer, né, pessoal, realmente abandonado, ó. É muito mato. E outra coisa, pessoal, que a gente vê são o desrespeito, né, que muitas pessoas vêm a este local para fazer aí as suas oferendas, ó. A gente vê garrafa de bebida alcoólica. Então a gente observa, viu, pessoal? É o total abandono, né? Aqui a gente vê uma cruz em meio ao mato, pessoal. E a gente vai mostrando para vocês. É um local que a gente vê, pessoal, aonde o mato conelião já tomou conta. Podemos dizer que o abandono. E o pior de tudo, pessoal, é o próprio ser humano, né? Que vem aqui, a gente observa aí o cruzeiro caído no chão, pessoal. Então, o ser humano, a gente observa. Eles vêm a este local, podemos dizer que sem noção, né, do que estão fazendo, às vezes, prestar, ou que seja, culto, pessoal, aos deuses pagãos. E a gente vê aqui um outro sepultura. Eu vou tentar, pessoal, encontrar aqui algumas datas, né, de memória aí, mas é meio difícil, pessoal. Aqui a gente vê uma casinha ao fundo, ó. E a gente vai mostrando para vocês aí. Tá aí, pessoal, a gente está mostrando para vocês essas imagens aqui no cemitério do Cafanhoto, é o cemitério que se encontra abandonado. Pessoal, a gente vê aqui o sinal da cruz, o sinal da cruz de Cristo. A gente tira este momento de reflexão, pessoal, que o orgulho, tudo é vaidade das vaidades, nada nós vamos levar, pessoal, daqui deste mundo. Então hoje, dentro deste cemitério aqui do Cafanhoto, a gente tira estes minutos aqui de reflexão juntamente com vocês. Então muitas das vezes aqui a gente vindo aqui pela primeira vez, não só aqui que eu tenho visto, é o próprio ser humano, pessoal, por falta de conhecimento, ele vem a este local, a gente vê aqui sinal de vestígios de vândalos, aonde as pessoas muitas vêm aqui fazer oferenda. Mas aonde eu quero chegar com isso, pessoal, é dizer que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Porque nós temos um Deus que não dorme, ele não cochila. E aqui a gente vê o sinal da cruz, aquela que outrora era sinal de rejeição, de maldição. E a gente observa, por amor a nós, Jesus veio e encarou aquela cruz, para que eu e você, para que nós tivéssemos vida. Então nós lembramos que outrora a velha humanidade se encontrava nas mãos da morte. Então eu digo para você que Jesus veio, ele pagou naquela cruz a nossa dívida,
a nossa promissória, para que eu e para que você tenha vida. Então, portanto, aqui não é o fim. Nós estamos aqui apenas uma passagem, para que um dia nós vamos estar diante do juízo final, aonde todos prestarão conta diante de Deus. Então vale a pena vivermos aqui o céu, antecipar as coisas do céu aqui, para que um dia a gente possa alcançar esta corte celestial. Então vale a pena saber que a morte não é o fim, porque Cristo venceu a morte ali na cruz. E pelo seu sangue precioso, nós fomos lavados, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele jamais perecerá, mas terá a vida eterna. Pessoal, nós vamos andando aqui em meio ao cemitério, chegar aqui próximo a esse túmulo, que a gente mostra para vocês aí ao fundo. Está bastante tomado aí também pelo mato. A gente vai registrando para vocês, viu, pessoal? Não podemos esquecer, pessoal, que nós sabemos de onde nós viemos, a nossa origem. Nós viemos... Primeiro Deus nos criou. Ele nos deu o sopro da vida, pessoal. Quando Deus nos formou do pó da terra, e da terra nós voltará, pessoal. Então por isso eu digo, talvez você que se encontra em situação angustiante, eu sei que a dor, ela nos pega muitas das vezes de surpresa. A saudade permanece, né, pessoal, quando nós lembra de alguém que já partiu, mas é importante, não podemos esquecer, saber que Deus, Jesus Cristo, ele ressuscitou. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo, com ele também ressuscitará, pessoal, no último dia. Então vale a pena, né, guardar a nossa fé, para que mediante as situações, os reveses da vida, não venha nos causar, né, talvez a depressão, a tristeza, a saudade. Sim, pessoal, a gente lembra, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é ter essa certeza da esperança que em Cristo Jesus nós já fomos salvos. Então a pergunta é essa, pessoal, o que eu devo fazer? Então a partir de agora, né, pessoal, nós devemos buscar a salvação. Aí, pessoal, a gente vê aqui uma sepultura está praticamente aberta, e a gente vê aqui, ó, que os animais, né, os tatu, eles furaram aqui esta cova aqui, ó. Então, mais uma vez, a gente fala, né, pessoal, que realmente o cemitério aqui, ele se encontra abandonado, né? Poderia ter aqui, ó, o cuidado, né, o zelo para manter aqui, ó, o local. Você vê que o mato tomou conta. Pessoal, mostro para vocês aqui o lado externo do cemitério. A gente vê aqui, ó, a entrada aqui, ó, na estrada. E aqui a gente vê que o lado as costas aqui, né, do lado por trás aqui do cemitério. E a gente vê, pessoal, em volta aqui só um mato, ó. Então o cemitério, ele está situado aqui praticamente no meio dessa mata. A gente mostra para vocês essas imagens, que hoje a gente está registrando aqui no canal Cassiano Campos.
encontro que a gente fez aqui, pessoal, eu não conhecia este local, né? Então a gente descobriu aqui este local por meio das pessoas que chegou, né, até a mim falando que tinha aqui um cemitério abandonado, né, aqui na região de Capinópolis, divisa aí com o município de Ituiutaba. Então a gente veio cá hoje para ver realmente como que está, né, o lado aqui, tanto interno como externo aqui do cemitério. Não tem outra palavra, né, a não ser abandono, né, pessoal? É óbvio que a gente vê muitas críticas quando as pessoas criticam, né? Devia ter feito em vida, né? Mas aqui eu vejo, pessoal, se realmente tiver o cuidado aqui, o zelo, o que que isso significa? Isso aqui significa obras corporais, né? Porque quando a gente visita um local desse, né, em memória aos entes queridos, não deixa de ser uma obra, pessoal, corporal, né? E a obra espiritual é aquela quando nós oramos, né, em intenção das almas, né, para que elas encontrem a luz de Cristo, né? Então, veja bem, fazer o bem, pessoal, sempre é bom. Então, a gente percebe que realmente precisa, né, ou seja, por parte talvez aí, com certeza, das autoridades, colocasse a mão na consciência, né, pessoal? Porque aqui eu posso dizer que muitas histórias dos nossos antepassados, entes queridos, foram sepultadas aqui, muitas histórias. Podemos dizer dos primeiros desbravadores, né, aqui da região, né? Foram eles que abriu o caminho para que nós chegássemos hoje aonde nós estamos. Então vale a pena fazer aí esta obra, né, corporal. É quando a pessoa tem aí o zelo, o respeito, né? Ou seja, quando você visita uma pessoa doente, é uma obra corporal, é você estar ali presente. Então tá aí, pessoal, o cemitério aí do Cafanhoto, é o nome aí de origem espanhola, né? Que traz aí, talvez aí o sobrenome do proprietário aqui das terras do local. Tá aí, pessoal, mostro para vocês uma imagem aí mais aberta. A gente vê aqui o lado externo do cemitério. Eles são cercados aí, pessoal, com essas placas, né, de muro. Está aí cercando aí o local aí do cemitério. Eu creio que esse cemitério aqui pode ser, né, ou seja, alguma doação, né, do proprietário das terras de antigamente, porque os moradores que residiam nas roças, eles vinham, ou seja, seus familiares sepultavam aqui seus entes queridos. Então hoje ele se encontra aqui abandonado, este cemitério, e os demais cemitérios próximos aqui, pessoal, são da cidade aqui de Capinópolis, né? Também aqui, próximo aqui, que é a cidade de Ituiutaba. E a gente mostra para vocês aí o panorama, um cemitério abandonado em meio à zona rural, com esta paisagem aí, que são as preservação nativa aí das árvores. Pessoal, mostro para vocês mais uma vez aqui este sinal, né, que é bem conhecido antigamente nas roças, nas fazendas, que era o cruzeiro, pessoal. Eu ainda cheguei na época da minha adolescência, eu lembro que as famílias da zona rural, aquela família, né, ou seja, a família que mantinha, né, os costumes, a tradição, eram homens, mulheres, ou seja, de fé. Muitas das vezes, quando se encontrava a falta de chuva, eu lembro muito bem na minha adolescência, a minha família, a minha saudosa mãe, com as demais amigas, elas iam ao pé do cruzeiro
rezava ali o Santo Terço e jogava, né, pessoal, a água ali no pé da cruz. E ao finalizar aquele momento de oração, logo Deus correspondia, a chuva vinha, pessoal. Então a gente vê hoje que as famílias estão perdendo, né, os valores, né, a base. Então aqui este cruzeiro está me recordando, pessoal, este costume, né, o costume da família que reza junto. E antigamente as pessoas se reuniam ao pé do cruzeiro pedindo a Deus que mandasse chuva. E Deus correspondia. Então o que está faltando hoje nas famílias? Este momento de oração, momento de escuta, de falar com Deus. E mais uma vez eu digo, pessoal, que a cruz, antes ela era sinal de maldição. Ou seja, era ali que o ser humano pagava a sua pena. Era pena de morte. Mas Jesus veio. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Crucificaram Jesus na cruz. É onde eu quero chegar, dizer para você que não existe céu sem cruz. Se alguém oferecer para você um evangelho sem a cruz de Cristo, digo para você que este não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, para nós chegarmos ao céu, pessoal, não abandone a sua cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus. Tá aí, pessoal, a gente vê aqui mais um sinal, né, de uma cruz que se encontra aí no chão, uma sepultura. E aqui ao lado a gente vê essa outra aqui, ó, bastante tomada pelo mato. Então são os vestígios, né, pessoal, dos nossos entes queridos. E aqui a gente vê, ó, esses pequenos sinal aí da cruz, certamente é onde os corpos foram sepultados, pessoal. Então tá aí as imagens hoje aqui para vocês do cemitério do Cafanhoto. Então a gente observa, pessoal, que há bastante corpos, né, de pessoas que foram sepultados neste local. Pelos vestígios que a gente vê aqui de muita cruz, né, posta aí ao chão. Então a gente observa que foram sepultados aqui muitos moradores da região, da zona rural de Capinópolis também, né, de todo município, né, de Capinópolis, município de Tuiutaba. As pessoas sepultavam aqui os seus entes queridos, pessoal. Então a gente vê que há bastante sinal de cruz, né? Então cada cruz dessa mostra que tem ali alguns restos mortais. E aqui a gente vê mais um, ó. É um local de silêncio também, viu, pessoal? De fazermos a nossa reflexão, fazer o nosso exame de consciência, né, pessoal? Como que está a minha vida? Como que está a sua vida? Muito bem, pessoal, a gente temos notado aí neste cemitério muitas vidas foram sepultadas ali. Mas a grande pergunta, pessoal, que eu preciso fazer primeiro para mim: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu estou depositando a minha esperança, a minha certeza das bem-aventuranças? Então nós temos notado, nós temos visto uma sociedade que se encontra, pessoal, no seu dia a dia, nas preocupações do querer, do possuir, na lida de cada dia. E a gente tem visto que o ser humano está construindo, ou seja, a sua vida aqui. O querer, o possuir, são bênçãos. Mas o mais triste é estar distante de Deus. Porque quanto àquele dia, aquela hora, nós não sabemos.
porque aquele dia é como um piscar de olhos. Então, onde é que eu quero chegar, pessoal? É dizer que vale a pena a gente fazermos em vida, vivermos o céu aqui, viver esta antecipação do céu aqui, para que um dia nós alcancemos as bem-aventuranças. Então a gente temos visto uma humanidade depressiva, cansada, preocupadas com as coisas. E o essencial, pessoal, elas esquecem de Deus. Então não podemos deixar para amanhã esta busca que deve ser contínua, a perseverança, porque talvez pode ser tarde demais. Digo para você, digo para nós que haverá momento que esta porta vai se fechar. Então vale a pena refletirmos sobre o dom da vida enquanto nós estamos em vida. Muito bem, pessoal, nós queremos agradecer a todos vocês, amigos internautas, vocês inscritos no canal. Agradeço a todos vocês que têm prestigiado aí o nosso trabalho no canal. Seja todos bem-vindos. Convido a você, se inscreva, ativa aí o sininho, para que você possa receber aí as notificações do YouTube. Gratidão a todos vocês que têm prestigiado, né? Comentado aí no nosso canal. E hoje a gente finaliza mostrando para vocês, pessoal, estas imagens aqui do cemitério que se encontra abandonado na zona rural, em meio a esta mata. E afinal de contas, pessoal, não podemos esquecer, agradecer a Deus pelo dom da vida. Nós estivemos e permanecemos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu abraço a você e até lá.